média do curso de Técnico em Metalurgia. Me chamo José Daniel e estamos hoje aqui para falar um pouco sobre a siderurgia da matéria-prima do aço laminado. Eu me chamo Vitória e alguns dos processos que vamos falar hoje nesse vídeo são os processos de refino do aço, o lingotamento contínuo, os fornos de reaquecimento, a laminação e a decapagem. Eu vou começar o vídeo falando um pouco sobre os processos de refino do aço. Mas para quem não sabe o que é o aço, ele é uma liga metálica basicamente composta por ferro e carbono, e principalmente ferro, que é o seu principal constituinte. A fabricação do aço ela pode ser feita por diversos tipos de fornos. Alguns deles são os BSM, o Siemens Smart, o LD, o elétrico e entre outros. E a transformação do gusa líquido em aço envolve basicamente a diminuição dos teores de carbono, silício, fósforo, enxofre e nitrogênio a níveis bastante baixos. E também é realizado durante o seu processo de refino a adição de sucata ou de minério de ferro para ajustar a temperatura do aço bruto, onde também é realizado o ajuste dos teores de carbono, manganês, elementos de liga e da temperatura do forno ou na panela de vazamento. E existem diversos processos para a produção do aço. E alguns dos processos são o processo de sopro pneumático, o processo de convertedor em LD e entre outros. E também o processo de sopro a oxigênio. Em alguns processos de produção do aço, também é realizado o refino secundário, que ele é basicamente o ajuste da composição química e da temperatura realizado fora do forno primário de fusão. Ele também permite o ajuste da temperatura, a desoxidação, a adição de elementos especiais, a desulfuração para teores mais baixos, a desforação, a descarburação também para teores mais baixos. E suas vantagens econômicas são a redução nos gastos com materiais, como por exemplo os elementos de liga, o menor consumo de energia e também o aumento de produção, pois a unidade primária é aliviada de todo o trabalho metalúrgico. Ligotamento contínuo. Esse é um dos últimos processos realizados na produção do aço e que consiste basicamente no vazamento do aço líquido que está nas panelas onde ele é produzido para moldes, onde nesses moldes eles vão se solidificar e acabar virando tarugos de aço semi-acabados que logo após sua solidificação vão passar por um processo de laminação. E vale ressaltar que o ligotamento contínuo é uma substituição do ligotamento convencional, que era depositado em placas. Fornos de reaquecimento. Sua função principal é elevar a temperatura do produto semi-acabado, como tarugos ou placas, até que o material esteja suficientemente plástico para permitir a redução mecânica à seção desejada. Existem dois tipos de fornos de reaquecimento, sendo eles fornos descontínuos ou intermitentes e fornos contínuos. O forno contínuo possui em geral várias zonas de aquecimento em seu interior. O material é carregado em uma extremidade, sendo forçado a caminhar pelo interior do forno, pela ação de empurradores ou vigas. E suas vantagens são a elevada produção e a menor quantidade de mão de obra por tonelada aquecida. O forno descontínuo é aquele em que o material é aquecido e carregado e permanece estacionário sobre a soleira, até ele atingir a temperatura de laminação ou forjamento. Olá pessoal, vou falar um pouco sobre o processo de laminação e laminação a frio. Bom, como vocês sabem, o processo de laminação ele é um pouco complexo por ser um conteúdo muito grande quando se fala de laminação, então eu vou tentar explicar de uma forma mais resumida. Bom, o processo de laminação ele é um processo de conformação mecânica, no qual o material é forçado a passar entre dois cilindros, girando em sentidos opostos, com praticamente a mesma velocidade superficial e separados entre si de uma distância menor que o valor da espessura inicial do material a ser deformado. Na laminação, os produtos semi-acabados eles são transformados em produtos acabados que devem atender às especificações estabelecidas em tornos de propriedades mecânicas, como formas, dimensões, dentre outros critérios. A laminação ela pode ser tanto a quente como a frio.
Desta forma, as operações de acabamento, elas envolvem alguns tratamentos térmicos, que são esferiodização, normalização, recozimento, ou tratamentos superficiais, como galvanização, estranhamento, cimentação, usinagem, têmpera e outros. A laminação ela é um dos processos de conformação mais utilizados na prática, tal que, por causa disso, apresenta alta produtividade e um controle dimensional de produtos acabados, que pode ser bastante preciso. E nisso é possível obter-se tanto produtos acabados como semi-acabados, como chapas, barras e perfis. Já em produtos semi-acabados, temos as placas. O processo de laminação ele pode ser feito a frio ou a quente, como eu já falei. Já na laminação a quente, é usado para as operações de debaste e a laminação a frio para as operações de acabamento. Geralmente, utiliza-se um ou dois conjuntos de cilindros para a laminação a quente, de modo que o lingote ou esboço passa várias vezes entre os mesmos cilindros. As últimas etapas da laminação a quente é a maior parte da laminação. E também da laminação a frio. Elas são efetuadas comumente em múltiplos conjuntos de cilindros, denominados trens de laminação. Agora, pessoal, eu vou falar um pouco para vocês sobre a laminação a frio. Bom, a laminação a frio ela acontece quando a laminação do aço ela é feita na temperatura ambiente ou próxima a ela. Esse tipo de laminação envolve bobinas laminadoras, planas e produtos laminados. Nesse tipo, há mais processamento do aço do que a laminação a quente. Isto porque é necessário mais pressão para a forma, além de melhorar as propriedades mecânicas do produto acabado, por meio do endurecimento e laminação a frio. Tem o efeito de reforçar o material, isso garante que o produto tenha uma dimensão mais precisa quando comparado ao processo de laminação a quente. O aço laminado a frio é bem mais maleável que o laminado a quente, o que causa uma limitação do seu formato. O objetivo desse processo é a obtenção de chapas finas por meio da redução a frio controlada, garantindo o produto homogeneidade de espessura, planicidade e rugosidade adequada. As etapas seguintes, as chapas laminadas a frio, são as bem mais resistentes e possuem acabamento melhor. Por isso, geralmente, são usadas em construção civil, indústria automobilística. Decapagem. A decapagem de materiais consiste em um procedimento de limpeza química para a superfície de aço inoxidável. O principal objetivo é eliminar oxidações e impurezas inorgânicas existentes nas áreas atingidas, causadas por jateamento, cortes, laminações, soldagens e advindas das exposições ao ar e do contato com o produto incompatível com o material. Então, gente, era isso que a gente queria passar para vocês. Curtam e comentem e até a próxima. Tchau!